Oi, seja bem-vindo a mais um episódio de podcast de Fredilson, meu Fredilson. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre negócios sigilosos de governo. O partido de governo atual, MPD, faz sua campanha legislativa de 2016 na base de resolução de problemas de administração de empresas públicas. E uma das formas de resolução que propõe foi fazer reestruturação. E certo, logo que ganha a eleição, começa a pôr em marcha um plano de reestruturação da empresa pública. Na 2016, assinou um memorando de entendimento com o Binter, que introduz aquela concorrência que se precisava no mercado aéreo interno. Na 2017, faz um contrato com a empresa islandesa Icelandair para gerir TACV e preparar para a privatização. E na 2018, abre um concurso internacional para concessão de rotas marítimas entre ilhas, que é alguma das 23 empresas públicas, exceto para Binter, que o governo pretende fazer reestruturação, privatização ou concessão até 2019. Na lista também tem outras empresas, Cima IFH, Eletra, Cabo Verde Telecom, Empofac, com que o governo se dá conta a arrecadar cerca de 10 milhões de conto no mínimo. E o governo tem razão na tenta reestrutura que as empresas públicas lá. Nesse momento, não tem cerca de 32 empresas públicas na Cabo Verde e entre eles 17 governo é o único acionista, na 7 governo é acionista maioritário e na 8 ele é acionista minoritário. Mas, na geral, que as empresas lá representam grandes perdas para o Estado. Por exemplo, de 2013 a 2016, lucro combinado de que as empresas lá passa de 50 bilhões de escudos para 42 bilhões de escudos. E na 2016, que as empresas lá representavam cerca de 50% de dívida do país. E com a injeção de novos capitais de governo, que a dívida lá aumenta. E que os maiores devedores é IFH, Eletra e TACV. Portanto, é óbvio que existe uma necessidade de mudar a maneira que as empresas públicas estão a ser geridas. Tem uma necessidade de fazer reestruturação. E é exatamente aquilo que tanto o Banco Mundial como a FMI tentaram tenta força governo a fazer. Tanto o governo anterior como aquele governo atual ali faz política à volta de reestruturação. O governo anterior tenta fazer privatização e faz. E o governo atual tem tido alguns problemas nessas tentativas. A sensibilidade do processo simultâneo de negociações exige o máximo sigilo para salvaguardar o melhor interesse público. Tem havido muitas críticas sobre a alegada falta de transparência na condução das negociações e nos acordos celebrados com parceiros estratégicos no setor dos transportes aéreos. O custo deste sigilo foi poupar o Estado, em última instância o povo cabo-verdiano contribuinte, cerca de 50 milhões de dólares americanos. Exato. Grandes reformas de governo têm estado envolvidos na sigilo, que a propósito é oposto de transparência. Mas não vai para caso. Primeiro não começa para Binter, que não tem estado a falar ali na canal. Não fica até sabe, passado um ano e quase que por acaso, que o governo que celebra um contrato, mas sim um memorando de entendimento com o Binter para concessão de rotas aéreas domésticas. E se você tiver a pergunta, mas qual que é a diferença entre um memorando de entendimento e um contrato? Primeiro, shampoo aquele clipe de primeiro-ministro ali, para você poder ambientar com a questão e depois passa para a explicação. Pergunta contrato de Binter. Não existe contrato nenhum com Binter. Não existe contrato. Senhor deputado, eu disse e repito, não há contrato. Se o senhor tiver contrato, apresente. Se o senhor tiver contrato, apresente. O que há é um memorando de entendimento, que é uma coisa diferente. Memorando de entendimento. Memorandos de entendimento entre o governo e a Binter, que não tem força vinculativa contratual. Existem 3 palavras que não tem que memorizar ali. Força vinculativa contratual, que existe no acordo com o Binter. Rapidamente para explicar o que é memorando de entendimento. Imagina dois alguém, no Paulo com Manuel, que fazem um acordo para uma transação, seja para venda de um produto, prestação de um serviço, transferência de bem, o que seja. Então, essa começa para negociação, certo?
naquelas negociações lá, que está chamado de pré-contratual, que as duas pessoas lá trocam vários tipos de informação, seja financeira, regulatória e mesmo sigilosa, que depois está a ser analisado para definir termos de contrato. Portanto, é um ponto que deve levar a contrato. Mas pode acontecer que Paulo Manuel que crê ou que pode estabelecer um compromisso jurídico, ou seja, faz um contrato. Nesse caso, esta concorda por escrito suas intenções e ação, sem necessariamente especificar a modo que estava a executá-lo, se está fazendo um contrato. E esta fica para ali. Para modo que um contrato, cumprimento de condições daquele documento, ele depende apenas de boa fé de assinante. E aquilo que é preocupante, para modo, se boa fé passa para má fé, aquele acordo pode ser quebrado de uma hora para outra, se maior não hoje na caso de Binter, quando emite aquele primeiro comunicado de imprensa. Mas o ministro de Finanças está garantindo que aquilo que se acontece. E fala, mas tem garantia absoluta que Binter continua a prestar serviço aéreo para modo existe um acordo em forma de saída está regulado naquele acordo lá. No entanto, pronto, nunca sabe qual que é a regulação de saída de Binter e que garantia absoluta que Binter da governo continua a prestar atenção, a prestar serviço no país e que poder que Binter tem para negociar diretamente com o governo para tentar contornar a regulação de agência de aviação civil. Que ela para o governo ainda que divulga a totalidade de memorando de entendimento, que naturalmente está tornando aquele processo ali estranho. Gosto de um outro caso de TACV, que gosta de chamar de Cabo Verde Airlines, que por acaso é bom nome, mas vocês logo é péssimo. Mas por motivo de ainda não estar habituado com o nome TACV, naquele por acaso ainda chama de TACV. Nesse momento, o governo está aqui os últimos passos para a privatização de TACV e tudo indica uma nova dona de TACV está a ser Lofilira Icelandic, que é proprietária de Icelandair. E o governo pretende terminar o processo de privatização em 10 anos, se mostra naquela tabela no início do podcast. Mas, para chegar até aquele ponto ali, acontecem várias coisas que ainda precisa de explicação clara. Por exemplo, o governo começa a remodelação de TACV para fazer apuramento de culpa e de quem é de situação atual da empresa, que ela foi feita através de uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, um CPI. E inquérito que decorre de julho de 2017 a maio de 2018 e que o relatório foi entregue na verão desse ano ali, foi entregue para o parlamento, conclui, entre outras coisas, mas na final de 2015 a TACV tinha uma dívida de cerca de 12,2 milhões de conto e que na 2015 a companhia teve o pior ano comercial de sempre com um resultado negativo de 3,4 bilhões de escudos. Aquele inquérito lá era necessário e já devia ter feito há muito tempo e declarações de que os inquiridos são muito interessantes, aconselho-os a ler o relatório para onde é algo que está abrindo hoje. Embora deve avisar, mas nem tudo de declaração de inquirido está incluído no relatório. Você pode acessar o relatório através do link na descrição daquele vídeo ali. Mas, apesar da conclusão daquele relatório, ele tem tio coisa que torna aquele inquérito lá, no mínimo, inviável. Para começar, a CPI tinha promissão cobre o período de 1975 a 2017, mas capa cobre apenas 1994 a 2015. E ainda falta dados para 1995, de 2019 e 2015. A justificação que eles dão para aquele lá é que existe registro de conta de TACV de 1975 a 1993 e uma dado de 2016 que é disponibilizado a tempo para ser analisado. Mas, na tabela que mostra nós, no início do podcast, ali não podia hoje, mas não podia o lucro de TACV para 2016 e que estava na 2,1 bilhões de escudos. Então, leva pensa, mora que a FMI tem que dar ali, mas na CPI capaz. Pronto. Passando para outra coisa. O presidente da CPI, Manuel Barbosa, falou que a TACV entra em falência técnica em 2013, mas, no entanto, o relatório está mostrado dados de capital próprio de empresa ao longo dos anos e, na 1997 e 2000, já notou o lucro negativo de centenas de milhões na empresa. E antigo administrador não executivo de TACV, Jorge Spencer Lima, falou durante uma audiência no inquérito, mas já no 2001, quando entra para a administração de TACV, mas a equipa acha a empresa completamente falida, sem recurso financeiro
e onde que era necessário fazer um jogo de cintura para pagar pelo menos o custo de avião. Para terminar, membros de CPI concordam apenas cerca de 50% de conclusão de relatório, mas cada 50% também nunca sabe qualquer termos de contrato de gestão de TACV e de governo com a Islander, que é celebrado em agosto de 2017, e também nunca sabe qualquer termos de contrato de privatização entre o governo e a filha islândica, para modo de governo se recusa a discutir que lá no parlamento, que tem a função de fiscalizar o que o governo se faz, para modo de nunca pode apenas toma a palavra de governo, para modo de que lá seria um acordo de cavalheiros. Mais um vez, então aconselho-nos a ler que relatório lá, antes mas nos tem em conta erros gramaticais, dados em falta, bias político de todas as áreas de bancada, não um inquérito que devia ser objetivo e imparcial. Para minimizar que as falhas lá, então sugere a ler notícias sobre o inquérito, principalmente depoimento de inquiridos. Para o último ponto de aquele segmento ali, quero falar com nós sobre contrato de concessão de rota de transporte marítimo em trilhas. Na final de janeiro de esse ano, o governo lança um concurso público internacional para concessão de rota marítimo para transporte de passageiro e carga em trilhas. Segundo o edital de concurso, a empresa que ganha está atribuído um contrato de concessão exclusivo para gestão e exploração de serviço público de transporte marítimo e tem um contrato com validade de 20 anos. Depois de vários atrasos devido a queixas que fizeram para concorrentes que foi desqualificado, em outubro, a gente sabe, a empresa vencedora era a empresa portuguesa Transinsular. Mas existem alguns pontos preocupantes naquele processo ali. Se me menciona antes, a vencedor tem um contrato de 20 anos. Em primeiro lugar, que ele é mau para modo de governo sempre muda e define política que afeta 4 gerações de governo e atribui para o próximo governo um peso que pode ser capaz de carregar e também cuja mudança pode impactar a imagem do país. 2, depois de que fazer o contrato de concessão, outras empresas que podem entrar no mercado do país. Portanto, não tem uma situação que possivelmente te leva a monopólio. 3, também foi denunciado um dos membros de júri, mas tem ligação à empresa vencedora e que, portanto, o concurso estava arranjado. E o governo emite um comunicado que tenta defender aquela acusação. No entanto, em nenhum ponto de comunicado, o governo nega ligação de júri, que trabalhava para o governo na altura de concurso, com a empresa vencedora. E que menciona nenhuma tentativa de averiguação da relação de júri com a empresa vencedora, se o júri tinha interesse na empresa antes de ser contratado para participar no concurso, ou se o júri interessa para a empresa durante o concurso, ou seja, que for. Nada. Em vez disso, o governo insiste, mas o júri era apenas um suplente e que participa apenas na sessão de abertura. E a pergunta que fica ali é, ele era suplente, ele passava para efetivo se fosse necessário. Portanto, que ali é políticas muito importantes para nosso país, para modo de coisas que afetam a nossa vida no dia a dia e pontos vitais na vida de país. Portanto, nunca pode ter um governo que faz que as negociações lá de forma sigilosa. Se o governo só faz que os negócios lá de porta fechada, ou seja, sem dar satisfação, quem é que fiscaliza o governo? Então, não tem que esperar para um próximo governo bem e fazer um CPI para não poder saber o que passa durante a governação passada. Que é uma pergunta que quem deixa para nós. É tudo. Obrigado por assistir e até o próximo episódio. Tchau.